Quero cumprimentar todos que nos assistem, agradecer o convite da ArtMed para esse primeiro Med Summit Internacional, e nós vamos tratar aqui de um tema muito importante, muito contemporâneo, né? O Sistema Único de Saúde e seus desafios no pré- e pós-pandemia. Bom, o objetivo é analisar o Sistema Único de Saúde nas suas principais dimensões, de que maneira a Covid-19 impacta sua performance, seu funcionamento e o desempenho nesse contexto e perspectivas futuras. Quais são os grandes desafios que se colocam para o futuro? Vamos começar destacando a importância do SUS para a saúde pública. Nós sabemos que o SUS é produto de um longo e complexo processo histórico de luta pela construção de cidadania no Brasil e da saúde como um direito também, né? E o que nós denominamos de reforma sanitária brasileira, que é o processo mais amplo, mais político, junto com o SUS, podem ser sintetizados numa frase do saudoso sanitarista Sérgio Aroca, que dizia que o SUS é parte do processo civilizatório brasileiro. Ele pega um conceito de Norbert Elias, que chama a atenção de que a condução humana é uma lenta e prolongada construção onde o próprio homem, através do social, do econômico, do político, do conjunto da sociedade, nos leva a profundas transformações. Com o SUS, o Brasil avança, se qualifica. E essa caminhada se iniciou quando o Brasil decidiu, nos anos 80, a partir da Constituição de 1988, onde a saúde está lá inscrita como um direito, né? Quando o Brasil assume, então, esse desafio de construir nos trópicos um sistema universal de saúde. Mas, tanto naquele momento como agora, não se tratava apenas de construir um sistema de saúde, mas de um conjunto de políticas econômicas e sociais que permitisse uma profunda transformação das condições de vida da população brasileira. Vamos trabalhar agora um pouco as dimensões do impacto do SUS como política pública, né? Então, o primeiro impacto é a sua importância em interferir nas condições objetivas e subjetivas de vida, né? É a mais importante política de inclusão social da história do Brasil, uma grande ampliação do acesso da população a serviços e políticas e programas, e com implantação de políticas muito importantes. Vou dar alguns exemplos aqui, né? A estratégia de saúde da família, que hoje cobre 150 milhões de pessoas, não tem nenhum país do mundo que tenha um programa de atenção primária tão amplo, né? A política de AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis, o Brasil foi pioneiro no tratamento universal e na produção de genéricos, né? E em 2007 quebramos pela primeira e única vez a patente de um medicamento, na minha gestão como ministro. A política de transplantes, o Brasil é o país do mundo que mais faz transplantes depois dos Estados Unidos. Só os Estados Unidos fazem mais transplantes de órgãos que o Brasil. O nosso programa de imunizações, que nós estamos exatamente neste momento acompanhando isso tudo, né? São 300 milhões de doses de vacinas ao ano, é o maior programa de vacinações do mundo, né? Temos uma política de controle do tabagismo de imenso sucesso, né? O Brasil é um dos países de mais baixa prevalência de fumantes na população adulta, estamos alguma coisa em torno de 10%. Uma política de assistência farmacêutica, inclusive para medicamentos de alto custo. A política de urgência e emergência, com o SAMU e as UPAs. Todo o controle de sangue, através dos hemocentros. E a política de saúde mental, nós construímos uma rede substitutiva de cuidados, fechamos manicômios. É uma das políticas mais modernas e importantes em todos os países. A segunda dimensão é do impacto epidemiológico, ou seja, o SUS nos permite reduzir mortalidade, morbidade, fazer controle de doenças e de agravos, de maneira extremamente importante. A terceira dimensão é o impacto na vigilância sanitária e epidemiológica. Nós estruturamos uma dimensão de vigilância em saúde. Isso tem a ver com a qualidade e segurança de alimentos, medicamentos, e também na segurança dada pela vigilância epidemiológica nesse momento de pandemia. A quarta dimensão é o impacto na estrutura e gestão do Estado. Na verdade, o SUS pode ser compreendido como a mais importante reforma administrativa realizada, né? Reforma do Estado. Como exemplo, os conselhos, nós temos Conselho de Saúde Nacional,
os estaduais e um em cada município brasileiro e as conferências que se realizam a cada 4 anos. A quinta dimensão é o seu impacto na dimensão econômica, ou seja, tanto na proteção das famílias através da redução do que nós chamamos gastos catastróficos, quando as pessoas e as famílias têm que pagar diretamente numa situação de vulnerabilidade ou de doença, né? Mas também a dimensão econômica da saúde. A saúde como um fator dinâmico de criação de emprego qualificado, renda, inovação e desenvolvimento, que nós chamamos do complexo econômico industrial da saúde. A sexta dimensão é também o impacto nas outras políticas públicas, ou seja, o SUS acaba impactando o funcionamento da assistência social, da educação e outras políticas, né? Exatamente no contexto da transversalidade e da intersetorialidade. A sétima dimensão é o impacto na pesquisa e na ciência. Cerca de 30% de todo o investimento da produção científica brasileira está na saúde. A oitava dimensão tem a ver com a formação de recursos humanos, formação dos profissionais. O SUS modificou profundamente a formação de médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos. A nona dimensão é o impacto na organização do cuidado. Nós organizamos redes integradas, né? Integralizando o cuidado, humanizando o cuidado, né? Isso foi um esforço que demorou décadas. A décima dimensão é o impacto na redução das desigualdades entre regiões, entre estados, entre interior e grandes regiões metropolitanas, e também entre classes sociais, entre os mais ricos e os mais pobres. E a última dimensão é o impacto político ideológico, ou seja, a existência do SUS é muito importante no processo de construção do desenvolvimento do Brasil, e é também um contraponto à disseminação de uma visão da saúde vista como mercadoria, ou um bem a ser adquirido no mercado, de acordo com a capacidade de compra, ou de pagamento, ou de gasto das famílias ou das empresas. Caminhando para a questão da Covid, nós estamos com mais de 260 mil mortes. A avaliação internacional é a pior possível. O Brasil é um dos piores países no enfrentamento da Covid, na avaliação internacional. Estamos vivendo uma crise social, econômica, sanitária, mas também ética. É muito triste, nós vemos o negacionismo e movimentos anti-ciência como fatores importantes de obstáculo a um bom enfrentamento da doença, né? E parte desse movimento está no próprio governo federal e entre alguns médicos. De outro lado, o SUS, os profissionais de saúde e a ciência surgem como os grandes destaques positivos em todo esse contexto, né? É meritório o que nós estamos assistindo desse ponto de vista, né? E também o espetacular avanço da ciência, que desenvolveu em tempo recorde, de menos de um ano, várias vacinas que já estão sendo aplicadas, já foram aplicadas em praticamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo, né? O surgimento de novas mutações do vírus levantam novas dúvidas e inquietações, ainda sem resposta a maioria dessas perguntas, e nós todos olhamos angustiados para o futuro, o que nos espera. Vamos analisar primeiro o desempenho brasileiro. Onde é que nós falhamos? Vamos analisar alguns aspectos, né? Primeiro, nós perdemos a ação integrada federativa, ou seja, o trabalho integrado da União, dos estados e dos municípios. Como nós não tivemos em nenhum momento uma coordenação nacional e tivemos, na verdade, uma omissão da União em assumir suas responsabilidades no enfrentamento da pandemia, quebrou-se uma das capacidades, das maiores capacidades do SUS, que é exatamente esse trabalho coordenado e integrado, né? Quando você soma isso, falta de liderança, de indução e de coesão, de mobilização da sociedade, de toda a sociedade, não apenas dos governos, mas também dos empresários, das entidades da sociedade civil, dos profissionais, dos cientistas, nós perdemos isso. E isso é tão importante, a meu ver, quanto dispor de leitos, de equipes motivadas, capacitadas e protegidas. E estamos também, por fim, sem ministro da Saúde, sem Ministério da Saúde, né? Houve uma fragilização técnica, científica, administrativa, gerencial do Ministério da Saúde. Depois da saída dos ministros Mandetta e Taixe, e a militarização do Ministério da Saúde, podemos chamar assim, perdemos muita qualidade
nesse sentido. Segunda dimensão é a desigualdade estrutural e as iniquidades. Como nós sabemos que o Brasil é um país muito desigual, né, e que, portanto, grande parte dos brasileiros tiveram e tem dificuldade de manter o distanciamento e tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde, tem mais prevalência, maior prevalência de fatores de risco, né? A conclusão é, o vírus definitivamente não é democrático, quando nós olhamos para essas diferenças estruturais. Os exemplos são inúmeros, não só no mundo, mas aqui no Brasil também. Moradores de bairros, né, da periferia de São Paulo correram, em média, 50% mais risco de morrer de Covid entre março e junho do ano passado do que os paulistanos que moravam em bairros de nível socioeconômico mais elevado, né? Por outro lado, um inquérito sorológico feito pela Prefeitura de São Paulo mostrou que a Covid-19 atingiu pretos e pardos da cidade 82% mais do que brancos. E a questão da escolaridade também impacta, né? O novo vírus infecta mais a população com menor escolaridade, né? Quem estudou até o ensino médio tem 3 vezes mais chance de contrair a doença do que quem completou o ensino superior. A terceira é a dimensão da intersetorialidade, ou seja, nós não conseguimos desenvolver uma política integrada, né? Para você enfrentar com potência um problema tão complexo, né, e num contexto de desigualdade, nós deveríamos ter executado uma política não apenas integrando toda a sociedade, mas as dimensões da economia, da assistência social, da segurança alimentar, do emprego, da saúde, do transporte público e de outras dimensões. Nós nunca tivemos isso. O que nós tivemos foi uma fragmentação, onde estados e municípios foram, na verdade, abandonados pela União e tiveram que se virar da maneira que puderam, uns mais, outros menos. A quarta dimensão é do negacionismo, da visão de ciência, né? E ela se expressa em várias dimensões, desde as medidas preventivas, né, sabotadas permanentemente pelo presidente da República, isolamento, uso de máscara, aos falsos tratamentos, né, ou do tratamento precoce, como hidroxicloroquina e vermectina, que não existem evidências até o momento de que essas drogas funcionem e elas podem causar efeitos colaterais graves. Lembrando que o atual presidente, então deputado, Jair Bolsonaro, ele foi um dos autores da lei de 2016 que liberava o uso da fosfetanolamina sintética para pacientes com câncer. Você deve se lembrar, foi um dos episódios mais deprimentes, né, da medicina brasileira, que pode ter levado muitos pacientes à morte, né? Essa lei, que foi aprovada pelo Congresso e ratificado pela presidente Dilma, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. E destaque também negativo nessa dimensão anti-ciência para o Conselho Federal de Medicina. A Associação Médica Brasileira, sua nova diretoria, recentemente repudiou essa postura negacionista e se aliou à ciência e à saúde pública, mas o Conselho Federal de Medicina continua com a mesma posição. Uma outra dimensão muito importante, muito estratégica, é da comunicação e informação. Nós nunca tivemos, em um momento, uma estratégia de comunicação, de informação, de educação, de mobilização da sociedade. Isso é central. Pelo contrário, tivemos a adoção de uma contrapolítica de comunicação e de informação, voltada para a disseminação de conceitos e abordagens sem nenhuma base científica, né? E também buscando desmobilizar a população para as medidas de proteção, estimulando posturas irresponsáveis e perigosas, colocando em risco sua própria saúde e a da coletividade, né? Isso é tão evidente, fica muito claro essa falta de transparência também no consórcio de imprensa que divulga cotidianamente as estatísticas da Covid-19. Ou seja, não é mais o Ministério da Saúde que divulga as estatísticas e os números, é um consórcio da grande mídia com o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. A sexta dimensão é da saúde pública, né? A primeira delas, ele testou pouco, né? Ou seja, todo o processo muito complexo, ter acesso aos testes, a coleta do material, o processamento, os laudos, tudo feito de maneira muito lenta, muito confusa, pouco organizada. Um baixo percentual da população brasileira foi testada pelo teste molecular, o RT-PCR. Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Bélgica já testaram mais de 10% da população brasileira, nós estamos muito abaixo disso. A segunda dimensão de saúde pública, não priorizamos a atenção primária, nós temos 40 mil equipes de saúde da família, temos 250 mil agentes comunitários de saúde. Ou seja, nós perdemos essa dimensão, esse protagonismo. Essas equipes do saúde da família poderiam ter feito a diferença na resposta brasileira à Covid, né? Através da busca ativa, rastreamento de contatos, isolamento,
E são fundamentais para minimizar a transmissão, nós sabemos disso, né? E maximizar a detecção de pessoas que poderiam ter sido expostas ao vírus. Isso poderia ter reduzido em muito a demanda hospitalar e, consequentemente, óbitos à população brasileira. E a terceira dimensão de saúde pública foi o distanciamento social. Embora nós tenhamos oficialmente imposto em 24 de março, né, o distanciamento, né, mas ele nunca foi substantivo, ele nunca foi expressivo, né? E eles favoreceram, de outro lado, principalmente as classes média e alta, né? Grande parte da população que depende de trabalho, como serviços essenciais, transporte, segurança, limpeza urbana, autônomos domésticos, continuaram saindo, mesmo com a ajuda emergencial dos R$ 600. Né? Ou seja, nessa perspectiva, os mais vulneráveis se tornaram mais vulneráveis, os pobres se tornaram ainda mais vulneráveis, morando em espaços precários, muitas vezes sem infraestrutura básica e compartilhando pequenos cômodos com muitas pessoas. Né? Essa população, inclusive aglomerada no transporte público de baixa qualidade, as expôs mais ao contágio. E permeando isso tudo, esse falso discurso entre preservar a vida de um lado e salvar a economia do outro, que teve peso aqui. E já existem vários estudos mostrando que os países que fizeram um distanciamento e até lockdown de maneira organizada e saíram desse lockdown de maneira organizada, a economia sofreu menos. A sétima dimensão é da assistência. Nós não conseguimos um planejamento adequado e garantir equipamentos de proteção individual, leitos, respiradores. Né? A grande desigualdade entre a disponibilidade de leitos de UTI para o SUS e para o setor privado, né? Ela é 5 vezes maior a oferta no setor privado. Né? Nós conseguimos aumentar, sim, em 20 mil leitos de UTI a oferta brasileira, isso é muito importante, mas quando a gente vai ver aonde essa oferta está, ela manteve o mesmo perfil de distribuição. A região sudeste concentra a maior parte dos leitos públicos e privados, e a região norte, apenas 5% dos leitos, sendo 6 públicos e 4 privados. Mas onde é que nós fomos bem? Nós conseguimos, sim, reduzir a velocidade de disseminação do vírus, embora de forma heterogênea, irregular e descoordenada. Existem vários cálculos que apontam que se nós tivéssemos executado uma estratégia coerente, organizada, baseada na ciência e na saúde pública, nós poderíamos ter reduzido pela metade o número de óbitos. Né? O SUS mostrou sua resiliência, né? E também o compromisso e a dedicação dos profissionais de saúde que estão cumprindo um papel assim fantástico, que nos emociona a todos, né? Nesse momento, inclusive. Né? Fomos bem na nossa ciência, na qualidade da nossa ciência. Nós fomos o terceiro país a fazer o sequenciamento genético do vírus e 2 das mais promissoras vacinas foram testadas no Brasil e serão produzidas aqui. De outro lado, a mobilização da sociedade aconteceu, ONGs, movimentos de bairros, de comunidades, em alguns lugares apoio do setor privado, que também foi importante. E também o que eu chamo da construção de uma governança paralela, informal, do SUS. Né? É como se governadores, principalmente o consórcio do Nordeste, prefeitos, entidades da área de saúde pública, da ciência e da medicina, especialistas, partidos políticos e parlamentares, parte do Congresso e a grande mídia, na verdade, organizaram uma maneira de enfrentar essa situação, mas evidentemente com grande precariedade. 260 mil mortes, poderíamos estar com menos de 150 mil nesse momento. Houve uma naturalização da pandemia. Né? Como achar natural que 260 mil mortes é uma coisa da vida? Né? Ou seja, com certeza o governo federal apostou na apatia, na insensibilidade, na indiferença. Né? Como disse o nosso presidente, afinal de contas, todo mundo morre de alguma coisa algum dia. Né? Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. Seria um erro nós classificarmos o comportamento do governo federal e do presidente como equivocada, desastrada, fragmentada ou incompetente. Né? Na verdade, há uma orientação, uma atuação guiada por uma lógica perversa. E, portanto, há método. Esse método parte de um diagnóstico, onde são tomadas medidas e decisões nos campos sanitário, econômico, social e médico, que trazem como consequência as mortes registradas até aqui. A ciência que nos abre um futuro menos sombrio.
uma doença nova, sem tratamento, que conta apenas com as medidas tradicionais de prevenção e o tratamento nos casos que levam à internação, como corticóides, anticoagulantes e pronação, fisioterapia. Enquanto nós não tivermos um medicamento que atue efetivamente sobre a doença, né, a esperança está nas vacinas, e a ciência deu essa resposta em menos de um ano, com um grande investimento público e privado e uma gigantesca mobilização de pesquisadores e grupos, instituições. Né? Desenvolvemos vacinas, tanto vacinas tradicionais com plataformas já conhecidas, como a do Butantan, de vírus inativado, mas também várias outras com plataformas inovadoras, como a da AstraZeneca, que a Fiocruz irá produzir, a da Pfizer, Moderna, Johnson Johnson e outras, né? E conseguimos isso em menos de um ano. A vacina que tinha sido, até então, desenvolvida mais rapidamente tinha levado pelo menos 4 anos. Então, foi uma resposta incrível da ciência. E o futuro? O que nos espera? Eu destaquei 3 dimensões, né? Porque é um tema muito vasto. A dimensão da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade tecnológica e da sustentabilidade política. Nós não teremos futuro enquanto país se não discutirmos com seriedade a sustentabilidade econômica do SUS. Quando a gente analisa o gasto em saúde brasileiro, como percentual do PIB, o nosso gasto está próximo de vários outros países de mesmo nível socioeconômico, do mesmo nível de desenvolvimento, como a Argentina, México e outros países. Mas a participação do gasto público no gasto total é menos de 50%. Outros 26% são gastos das empresas e praticamente 30% são gastos das famílias. Desembolso direto. E isso, evidentemente, afetando de modo diferenciado os mais pobres. Né? Vamos a alguns números. Né? Em 2018, o SUS gastou 240 bilhões de reais para cobrirem todas as necessidades de saúde, de uma vacina, um transplante, 150 milhões de pessoas, os que dependem exclusivamente do SUS. Ou seja, R$ 1.600 per capita ano. Já o setor privado dispôs de 200 bilhões para cobrir parcialmente, porque vigilância sanitária epidemiológica, vacinas, transplantes, hemodiálise, atendimento de urgência e emergência, medicamentos de alto custo para doenças crônicas são providos pelo SUS. Então, o setor privado, para cobrir parcialmente 50 milhões, dispôs de 200 bilhões, R$ 4.000 per capita. Então, há um evidente desfinanciamento do SUS. Né? Quando você soma a isso os gastos tributários, que são subsídios e renúncias ao mercado, que retiram todos os anos 25 bilhões do orçamento do SUS, você tem um quadro extremamente grave. Né? Além disso, há uma certa predominância de um olhar equivocado da saúde como gasto. Né? E que, no momento atual, seria mais importante discutir questões de eficiência e de macrogestão. Na verdade, temos que discutir essas questões em conjunto. Temos que melhorar a eficiência da gestão e temos que investir e discutir seriamente mais recursos para o SUS. E, por fim, a emenda 95, né, que congelou os gastos públicos por 20 anos, que colocou limites rígidos ao gasto público em saúde, né? E que, segundo alguns pesquisadores do IPEA, entre 2018 e 2020, retiraram cerca de 22 bilhões de reais do SUS. Então, essa questão é, com certeza, um grande desafio. Segundo grande desafio é a sustentabilidade tecnológica do SUS. Né? Isso ficou muito evidente ano passado, no início da pandemia, quando nós não tínhamos testes, respiradores, equipamentos de proteção individual. Ou seja, ficou muito claro ali a grande vulnerabilidade brasileira de medicamentos, biofármacos, equipamentos, insumos. Né? E agora, na produção das vacinas também. Nós ainda dependemos da importação de princípios ativos da China para produzir as vacinas em Butantan e Biomanguinhos. Né? E eu quero chamar a atenção de todos que a saúde tem uma dualidade. Ao mesmo tempo que ela é uma política social muito importante para a melhoria das condições de vida, ela tem uma dimensão econômica fundamental. E o Brasil tem um grande potencial nesse campo. Né? Nós temos que mobilizar nossa base produtiva e tecnológica. Temos que produzir uma visão que junte, na mesma estratégia, a saúde, a política industrial, de inovação, em uma perspectiva desenvolvimentista. E vou dar alguns exemplos de números. Né? Em 2016, o nosso PIB foi de 6 trilhões. A conta saúde, ou seja, tudo que foi gasto no setor saúde, emprego, salário, serviços, produção,
foi 600 bilhões, ou seja, 10% do PIB. É muito expressivo. Saúde emprega 12 milhões de pessoas direta e indiretamente no Brasil. E, na média, empregos de alta qualidade. É 30% do esforço nacional em pesquisa e desenvolvimento. A saúde está na fronteira do conhecimento. Nanotecnologia, química fina, microeletrônica, telemedicina, biotecnologia, novos materiais. E o fiasco brasileiro no enfrentamento da Covid-19, uma das dimensões foi exatamente essa fragilidade da nossa capacidade de produção. Nós temos, então, que construir uma estratégia nacional de Estado, não de governos, de Estado, de fortalecimento da capacidade produtiva brasileira. E o exemplo está aí no nosso Programa Nacional de Imunizações do Butantan e da Fiocruz. Nós conseguimos, sim, ter duas empresas, duas fábricas de vacinas importantes para o Brasil, mas que ainda dependem da produção do princípio ativo fora. Existe alguma barreira de conhecimento impossível de romper para o Brasil nessa dimensão? De maneira nenhuma. Nós teremos todas as condições de avançar nessa área. Mas, para isso, precisamos ter uma decisão política que atravesse governos, que se projete no tempo. Em 2008, na minha gestão como ministro, nós começamos uma política como essa, de fortalecimento do que nós chamamos do complexo econômico e industrial da saúde, as indústrias da saúde, e fizemos parcerias entre empresas de capital nacional, multinacionais e laboratórios públicos, exatamente para reduzir essa dependência em vacinas, em medicamentos para doenças crônicas. Mas essa política foi praticamente abandonada a partir de 2016. Temos que retomar essa visão. E, por fim, a sustentabilidade política do SUS. Isso é muito importante. A sociedade brasileira tem um baixo grau de consciência e de percepção da saúde universal como um bem público e do valor desses sistemas universais, que a Inglaterra e o Canadá, por exemplo, têm. Nós vimos na abertura dos Jogos Olímpicos em Londres, lá naquele desfile de abertura, o sistema de saúde universal deles teve um grande destaque. Aqui, ao contrário, a medicina privada ainda é vista como parte do processo de ascensão social. Persiste uma visão arcaica da caridade e da filantropia num contexto da saúde como um direito desde 1988. Muita gente vê a saúde como gasto, perdendo a visão, a estratégia que a saúde é um investimento. Há também uma visão equivocada do SUS muito importante para os mais pobres. E, na verdade, o SUS foi construído, colocado na Constituição como sistema para todos os brasileiros. E veja, imagine o Brasil sem o SUS. Como ficariam os 12 milhões de desempregados, os 40 milhões de trabalhadores que trabalham sem qualquer tipo de proteção social, que estariam totalmente sem cobertura no meio dessa pandemia? Seria uma catástrofe, não é mesmo? E, por fim, o que nos permitiria medir a ampliação desse grau de consciência da sociedade sobre o SUS? Eu listei 5 pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, entender que o direito à saúde universal é um dos pilares da democracia. Tanto a democracia depende da saúde, como a saúde depende da democracia. Segundo, incorporar uma visão intergeracional. Quando eu defendo a saúde universal, não defendo apenas para mim, mas para os meus filhos, meus netos, para os cidadãos do futuro, para as futuras gerações. Terceiro, entender a saúde universal como um importantíssimo fator de redução de desigualdade e de construção de equidade. Quarto, ampliar a percepção pela sociedade da saúde universal como um fator fundamental no processo de desenvolvimento da nação. Aquela linha do que eu falei no início, a saúde fazendo parte do processo civilizatório. E, por fim, considerar a importância da defesa da saúde universal para a segurança da vida de todos, para a segurança do país e para a segurança da vida de todos os brasileiros. Concluindo, eu diria que para a sobrevivência e desenvolvimento do SUS é preciso construir e fortalecer a consciência política de que um sistema universal é o melhor caminho para a justiça social e a proteção da saúde de todos, sem distinção. Eram esses meus comentários e agradeço muito pela atenção.